Então, vamos lá? Vídeo 3, já, né? Vamos agora para o capítulo 5 dos órgãos estatutários. Importante, não passem de um capítulo sem entender o anterior. E esse é, inclusive, o terceiro item do nosso Legislações Aplicadas à EBSER, né? O item, seria o item 4 inicialmente, né? Ó, caminhão. Ó, caminhão passando. É ótimo. Bom, o código de ética, ele não é tão importante para a compreensão dele, mas eu ainda recomendo que leiam, pelo menos, a Lei Federal da EBSER, a 12.550, antes de começarem essa parte aqui. E até o capítulo 3, inclusive, vocês leiam em conjunto com essa lei, certo? Só reforçando. Beleza, capítulo 5. Os órgãos estatutários. Porque estatutário, porque todo estatuto é meio óbvio, né? A EBSER terá a Assembleia Geral, que a gente já discutiu no vídeo anterior, que é o órgão máximo da EBSER, né? E os seguintes órgãos estatutários. Esses dois aqui eu já vou grifar, porque são muito importantes. Eita, ficou bonito isso aqui. Vou fazer um coloridinho aqui. Aí, tipo, é o Estatuto, o Conselho da Administração e a Diretoria Executiva. Inclusive aqui, a gente tem o que podemos chamar de administradores. Eles são colocados assim, meio que no mesmo saco, porque eles têm uma importância similar para a EBSER. O Conselho Fiscal, como o próprio nome já diz, é um órgão fiscalizador, né? Conselho Consultivo, que inclusive tem a participação popular. Comitê de Auditoria, auditoria também é referente à fiscalização, né? Comitê de Elegibilidade, referente às instituições. Indicação e remuneração, né? Interessante que vocês vão ver que os outros dois vídeos ficaram silenciosos, né? Só tinha a minha voz. Que bom, né? Esse daqui tem um pouco mais de ação. Comitê de Compras e Contratações, autoexplicativo, de partes relacionadas, e a Comissão de Ética, até responsável pela elaboração do nosso Código de Ética. Mais um dos assuntos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Avançando um pouco mais, o artigo 13 diz que a EBSER será administrada pelo Conselho de Administração, órgão de orientação superior das atividades da empresa, e pela diretoria. Aqui a gente vê por que eles são chamados de administradores, porque eles são quem administra, né? Cheio de obviedades. A empresa fornecerá apoio técnico e administrativo aos... Olha, que lindo, né? É óbvio, explicar a todos, né? Esse é um daqueles que eu não sei porque ele está aqui, porque não tem relevância nenhuma para nada. Mas tudo bem, né? Consideram-se administradores, conselho e diretoria. Já estava meio que explicitado. Sem prejuízo do disposto nesse estatuto, os administradores, quem é administrador aqui, né? Serão submetidos às normas previstas, ciclo 4, blá 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 blá. Leis que não estão no nosso estatuto, no nosso edital, então não devem ser cobradas, né? Requisitos para o administrador. Pronto. Inclusive, essa aula eu vou limitar a essa partezinha dos requisitos. Vamos ler essa parte do negócio, mas eu não vou aprofundar mais, até para que fique mais fácil de vocês verem e rever essa parte. Requisitos dos administradores. Quem são administradores? O membro da diretoria executiva. Nossa, que horrível. O membro da diretoria e do conselho de administração, certo? Primeiro, ser cidadão de reputação ilibada. Conceito jurídico indeterminado, mas a gente vai ver que para a EBSER ele não é indeterminado, não. Caracterizada pelas seguintes condições, sem prejuízo de outras a serem detalhadas, ou seja, são as principais, são as primeiras condições. Pode ser que no regimento interno ou no regimento de cada órgão tenha uma condição a mais, isso não é prejudicial. Atenção só a esse daqui, que normalmente essas condições são em rol taxativo, aqui o rol é, de novo, exemplificativo. Primeiro, não possuir processos judiciais ou administrativos com acórdão. Acórdão, no caso, é decisão de um tribunal, né? Desfavorável ao indicado. Em segunda instância, acredito que seria indiciado, não tenho muita certeza. Em segunda instância, né? Acórdão, segunda instância, tribunal. Observar a atividade a ser desempenhada. Certo, isso daqui é nunca pode ter processo judicial ou administrativo. Observar a atividade desempenhada. Eu acho que, por exemplo, um processo civil, uma coisa assim, acho que não vai impedir, mas são inferências que a prova não vai permitir a gente fazer, porque a gente tem que se ater ao texto que está literal, né? Não possuir falta grave,
relacionado ao descumprimento do código de ética. E vem aqui o primeiro pulo do gato. Da EBSER ou de outros normativos internos. Isso daqui vai incluir, inclusive, códigos de ética profissionais. Se o cara tiver alguma, por exemplo, o cara tem a ver com a educação física e o CREF, o Conselho Regional de Educação Física de lá, ele fez uma penalidade ética para a pessoa, então ele não vai poder atuar junto à EBSER, certo? Aí, além de ser, isso daqui são todos o que é reputação ilibada. Não ter sofrido penalidade trabalhista ou administrativa na EBSER ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Vocês vão notar que esses requisitos eles são bastante abertos. Ele quer que seja uma pessoa mais adequada possível. E aí não é uma pessoa adequada somente para a EBSER, é adequada para o cargo em si. Mesmo se fosse em outra entidade, por assim dizer, ele teria que, por exemplo, não ter penalidades na entidade privada. É uma coisa que indica que a pessoa é um bom funcionário, né? Se o cara nunca trabalhou na EBSER, como é que ele vai ter uma penalidade na EBSER? Como é que ele era na empresa onde trabalhar? É isso, é analisar o histórico, essa ideia de reputação ilibada, né? E aqui a gente tem idade, a gente tem os 3 aninhos, né? Vou botar até de uma cor diferente, esses 3 anos se repetem algumas vezes, mas a gente tem várias idades. Várias idades não, né? Vários lapsos temporais, para lembrar. Em decorrência de apurações de... Certo. Primeiro, não vamos para o inciso 2 antes do inciso 1, né? São 3 requisitos para se considerar... São 3 requisitos negativos para se considerar uma pessoa de reputação ilibada. Não tem processo judicial ou administrativo contra si. Aí isso sempre, entendeu? Aí depois, não ter falta grave referente a descumprimento de código de ética, da EBSER ou de outra instituição. Não ter sofrido penalidade. Aqui, por exemplo, nem toda penalidade depende de um processo. Uma suspensão, por exemplo, uma penalidade não depende de um processo judicial, né? Apesar de ter um procedimento administrativo, mas não precisa ter chegado a um acordo no segundo grau, como a linha A. Não ter sofrido penalidade trabalhista, no caso, a demissão por falta grave, por exemplo, ou administrativa na EBSER, ou em outra PJ, pessoa jurídica, direito público privado, nos últimos 3 anos. Aqui, 3 anos. Na reputação elevada, o único que tem é 3 anos. Penalidade trabalhista ou administrativa. Não faz requisito de condenação em segunda instância, primeira instância, terceira instância, tanto faz, certo? Passando o inciso 2. Vocês vão ver que esse artigo a gente vai se ater quase que só a ele nessa videoaula, hein? Porque ele é importante a gente estudar devagar, compassadamente, com parcimônia. Ter notório conhecimento jurídico compatível com o cargo. Notem que esse notório conhecimento também vai ser especificado logo em seguida. Não existem muitos conceitos indeterminados aqui, não. Ter formação acadêmica compassível para o cargo o qual foi indicado. Também é especificado. Vou deixar até marcação assim. Isso daqui depois é especificado. E ter, no mínimo, uma das experiências. Tá vendo o notório conhecimento sendo especificado agora? E, no mínimo, uma. Ou seja, qual é a palavra que resume? Ou é ou A, ou B, ou C, ou D. Não precisa ter todos. A gente vai ver que vai ter lugares onde é cumulativo. 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da EBSER ou em área conexa. No caso, a área de atuação da EBSER, né, é saúde ou educação, a depender do cargo, né, ou em área conexa, relacionada. Para a qual forem indicados. Por exemplo, um diretor de TI faz sentido que ele tenha 10 ou 15, 20 anos, que seja, trabalhando no setor de TI de uma empresa privada. E isso vai ser considerado 4 anos em cargo de diretor, conselheiro de administração, membro do comitê de auditoria, ou chefia, aqui no caso é da EBSER, né? Ou chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da EBSER, certo? Entendemos cargo de chefia aquele nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Complexo esse daqui, né? Aqui ele diz que tem que ser nos 2 níveis, ou seja, você tem que estar no topo ou logo abaixo do topo, né? Vice-rei. E o cargo tem que ser não estatutário, ou seja, você entrou lá numa função de confiança, né? Mesmo que você seja estatutário, a função tem que ser de confiança, não é um cargo de concurso. E de diretor, conselheiro ou comitê, são os cargos lá, tal. Resume-se bastante, né? Isso daqui na ideia de chefia superior, né? Apesar de que comitê de auditoria não seria um cargo de chefia, né? Por isso que ele especificou. Os outros 2 entram dentro dessa mesmo saco, vamos dizer assim.
Esse daqui é para ler e decorar, triste. Depois todos, fora o primeiro, né? Todos aqui são de 4 anos. Então, mais uma coisa que facilita, né? 4 anos em cargo de comissão. Ou função de comissão equivalente a nível 4 ou superior do grupo de direção e assessoramento superior em pessoa jurídica de direito público. Isso daqui é uma função de confiança, né? No caso, ele não tem uma relação direta com isso daqui. De 2 anos, de 2 níveis hierárquicos. Pode até não ser lá no topo, né? Mas é uma função de confiança. É um ou outro, entendeu? Não é 8 anos aqui. Aqui, inclusive, a gente tem 4 anos em cargo de docente ou pesquisador. Como eu disse, a área de atuação é a área de saúde e a área de educação, da área da EBSER, né? De nível superior, em área de atuação da EBSER. Note que aqui agora a gente quer saber só da função. A gente não quer saber se ela é no topo da empresa. Diferentemente desses dois aqui. Em condição com isso daqui mais, né? Um médico, por exemplo, poderia se enquadrar nesse. E um docente ou pesquisador, né? Vai se enquadrar nesse. E de nível superior, claro. E aí, 4 anos como profissional liberal em atividade vinculada. Isso aqui eu só acho interessante a gente ver a dissonância, que eu achei até o código meio... bom, é erradinho, né? Porque 4 anos como profissional liberal na área vinculada à atuação. Mas, tipo, você trabalhar sozinho 4 anos, você já é apto para ser diretor da EBSER, né? Agora, se você trabalhou 10 anos em uma função de direção superior, tipo, na administração público-privada, com alguém te fiscalizando, você está na função de direção superior, são 10 anos. Agora, como profissional liberal, são só 4. Uma coisa que eu achei meio inconsistente, né? Mas, paciência, tá aqui. Inclusive, deve ser uma inconsistência explorada pela banca, né? Pode ser, né? Aplique-se nesse artigo a todos os administradores, inclusive aos representantes do emprego. De novo, administradores. Não tem como puxar a seta lá para cima, né? Lá para 2 coisas atrás. Mas administrador é quem? Diretoria executiva e conselho de administração. Certo? Fechou. E aqui o parágrafo 2º vai estender. Além dos requisitos obrigatórios aplicáveis aos administradores, aos membros da diretoria. Pronto. Aqui é só da diretoria. Certo? Vixe. Aqui, pronto. Deixa eu mudar a cor para ficar pronto. Laranja, tá bom. Será exigida a comprovação nos últimos 10 anos. Ou seja, o cara exerceu. Aqui, esse daqui é um administrador, né? Ele vai ter exercido em algum ponto da vida dele. Tem que ter exercido 4 anos de diretoria em uma empresa similar à EBSER. Certo? Agora, esse daqui é nos últimos 10 anos. Ou seja, é recente. Faz pouco tempo que ele fez isso. Nos últimos 10 anos. Uma das experiências. De novo, qual a palavra que resume aqui? É o de novo. Cargos gerenciais relevantes em instituições que atuam na educação e saúde. Aqui ele não colocou simplesmente a área de atuação da EBSER. Fez questão de especificar. Cargos gerenciais em 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da EBSER. Cargos gerenciais em empresa... Aqui 5 anos também, né? Em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da EBSER por no mínimo 5 anos. E aí o inciso 4. Cargos gerenciais relevantes em órgãos ou entidades da administração pública por no mínimo 5 anos. Esse daqui parece complicado, mas não é. Primeiro que você tem que lembrar que só vale para a diretoria executiva. E o que eu levaria para a prova? Cargos gerenciais 5 anos. Porque é o que tem em todos. Se repete. Aqui, por exemplo, se for na EBSER, tem os 2 níveis estatutários, tem esse negócio. E tem que ser na área de atuação da EBSER. Mas isso são coisas que são mais que inerentes, né? O 2, eu acho que fica fácil de lembrar, porque a gente vai ter que decorar. E esse daqui não tem jeitinho, é decorar mesmo. Que aqui eram os 2 níveis, ou seja, a gente pega similar. Para um administrador, vale 4 anos só. Agora, para um diretor, vai ter que ter 5 anos. E, no caso, nos cargos, nos 2, né? Não só o negócio. Por exemplo, um membro do Conselho de Administração, 10 anos na área de atuação da EBSER, na educação ou saúde, já serve, desde que seja em atividade superior. Agora, para a diretoria executiva, que é o órgão de direção propriamente dito, né? Vai ter que ser 5 e nos 2 níveis, topo ou logo abaixo dele, né? Da empresa. Parágrafo 3º. A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação.
reconhecido ou credenciado. Ou seja, para que você atue como administrador, você tem que ter, no mínimo, um nível superior. As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso 4 não poderão ser somadas para apuração do tempo requerido. E aqui tem um que a gente tem que estudar junto, que é o parágrafo 5º, né? As experiências mencionadas em uma mesma linha do inciso 4 do caput poderão ser somadas para apuração do tempo requerido, desde que relativos a períodos distintos. Certo. Vamos voltando aqui. Do inciso 4 do caput. Certo. Aqui, inciso 4. Ok. O que ele está dizendo? Que se eu cumprir 8 anos no setor público em uma atividade de direção superior e depois mais 2 anos como profissional liberal, isso não pode ser contado como 10 anos que eu tenho de experiência profissional, então eu posso ser administrador. Não. Entretanto, se eu atuei 10 anos, quer dizer, 5 anos no setor público e depois mais 5 no setor privado, em atribuição de direção superior, eu posso somar eles sem problema, desde que em tempos superiores. Ou seja, se 2005 a 2010 eu atuei tanto no serviço público quanto no serviço privado, em função de direção superior, eu não posso dizer, não, já tenho 10 anos. Não. Agora, se em 2005 a 2010 eu estava no setor público e depois de 2010 a 2015 eu estava no setor privado, eu posso somar isso e juntar. É isso que esses dois parágrafos dizem pra gente, beleza? É interessante que isso daqui seja cobrado, eu espero, né? Vai que a banca Anca não cobra. Que isso daqui seja cobrado. Uma questão mais de exemplo mesmo. O Joãozinho atuou 10 anos na empresa, de ramo educacional, tal, em função superior. Depois, ele atuou mais 2 anos como médico. Logo, ele tem 10 anos, ele tem o tempo que seja exigido para compor tais obras. Pode ser, seria uma questão interessante. Desejos, né? Se você estuda um assunto complicado, você quer o quê? Que ele caia. Se você estuda inteiro, claro. Parágrafo 6º. Somente pessoas naturais poderão ser eleitas para o cargo de administrador. Né? Pessoa jurídica não tem muita viabilidade, não, né? Mas a lei quis estabelecer. Os membros deverão residir no país, no Brasil. A EBSER deverá divulgar o currículo profissional resumido dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal em sítio eletrônico oficial. Somente em sítio eletrônico. Errado, né? Em sítio e pode ser em outro lugar também. Com acesso fácil e organizado, com a atualização das informações sempre que houver modificação. Ok. Simples, fácil, rápido, né? O currículo deve ser divulgado até para viabilizar um controle social desses requisitos, né? Que o controle será feito será feito pela própria EBSER, né? Até a diretoria, a Assembleia Geral, pode exonerar um membro, não da diretoria executiva, mas do Conselho de Administração, mas isso daí também tem que permitir um controle da população, né? Vedado o ingresso ou permanência no Conselho de Administração e na diretoria, além dos impedidos por lei, né? Aqui a gente tem outra parte, eu vou grifar até de vermelho, vedado. É vedado o ingresso permanente no Conselho de Administração e na diretoria executiva, além dos impedidos em lei. Isso daqui, inclusive, lá tem um parágrafo logo abaixo, que alguns desses incisos vão ser estendidos também para outras pessoas, né? Não só para o Conselho e para a diretoria. Primeiro, de representante ou órgão regulador ao qual sujeito é EBSER. Aquele princípio da separação entre controle e execução. Não pode ser a pessoa que faz, que é a pessoa que verifica, né? De ministro de Estado, da Secretaria Estadual e de secretário municipal. Isso daqui é uma ideia de deixar a EBSER isenta na medida do possível de atividades políticas. Por isso até os requisitos lá, para que alguém capaz mesmo atue na EBSER, não um prefeito, não um ministro de Estado, essas coisas, né? De titular de cargo em comissão na administração pública federal, direta ou indireta, sem vínculo permanente com o serviço público. Aqui a gente tem uma restrição, né? Toda restrição também é interessante você grifar. Porque se ele tiver vínculo permanente, a ideia é o quê? Vínculo permanente significa que o cara está lá porque ele entrou por concurso. Então ele tem certa competência. Agora, não dizendo nada, mas pessoas comissionadas não necessariamente estão lá por competência. Às vezes é pela indicação apenas, né? Inciso 4. De dirigente estatutário de partido político. Mesma ideia, né? Se não pode ministro, também não pode dirigente do partido dele. E de titular de mandato de poder legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciado. Mesma ideia. De parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas mencionadas assim, né?
Isso daqui vem na ideia de moralidade, né? Até seria uma vedação seria uma vedação da súmula vinculante do Supremo, né? Que fala sobre nepotismo. Agora pronto. Esses aqui são mais interessantes. Esses dois, especificamente. Acabou ficando assim. Mas o outro também é interessante. Mas principalmente esses dois aqui de 36 são legais. De pessoa que atuou nos últimos 36 meses, ou seja, 3 aninhos, como participante de estrutura decisória de partido político. Estrutura decisória não é necessariamente o dirigente, né? Mas você estava lá no topo do partido político e há mais de 3 anos você pode. Faz 3 anos só ainda, né? De pessoa que atuou nos últimos 36 meses em trabalho vinculado à organização, estruturação e à realização de campanha. Evitar troca de favores, é a ideia desse inciso, né? E de pessoa que exerça cargo de organização sindical. Eu acho isso interessante também. Não tanto, na verdade, quanto os outros, porque isso daqui ele vai de encontro à ideia de que pelo menos em tese, né? Vai de encontro à ideia de que os trabalhadores eles têm um representante, mas não pode ser o presidente do sindicato. Entendeu? Que é o primeiro pensamento, pelo menos na minha cabeça, vem, um representante, logo deve ser o presidente do sindicato. Você já foi eleito presidente do sindicato, então ele vai ser também representante da EBC. Não, isso aí não pode acontecer. Vai 3 anos aqui aparecendo. Inciso 9. De pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens e serviços de qualquer natureza com a União ou com a EBSER nos últimos 3 anos anteriores à data de nomeação. Troca de favores. Novamente, é a troca de favores que a gente está tentando evitar. Dos que detiverem o controle ou participação na administração de pessoa jurídica, concordatária, falida ou insolvente nos 5 anos anteriores. No caso, se você levou uma pessoa à falência, não é interessante que você venha para trabalhar como administrador da EBSER, né? Pelo menos 5 anos, é o tempo para meio que perdoar. Aprendeu com seus erros. Não faliu ninguém nos últimos 5 anos, tá massa. A data de eleição e nomeação, salvo na condição do síndico, comissário ou administrador judicial. Ou seja, se ele estava como administrador judicial, não foi ele que faliu a empresa, né? Ele só está administrando para poder quitar as dívidas e tal, porque ele foi nomeado pelo juiz, no caso aqui, né? Síndico é a mesma coisa, só está administrando, não foi ele que faliu. E comissário eu não me lembro. Terminando. De sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o 3º grau, de membro do conselho de administração, da diretoria e tal. Mesma coisa que a gente já viu no inciso 5? Foi, no inciso 5. Só que agora é referente aos membros da própria missão. 12. De pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a União ou com a própria EBSER. União que é a acionista, né, da EBSER, e aqui é a EBSER, né? Conflito de interesse. O que seria conflito de interesse? Uma pessoa, por exemplo, que é dona de um hospital privado, tem interesse que a EBSER administre o menor número de hospitais. Tem interesse que a administração, ao menos em tese, da EBSER seja ineficiente. Então, é um conflito de interesses em tese, de novo. Não estou dizendo nada, mas a EBSER pode pensar nisso, né? De pessoa que se enquadre em qualquer de uma das hipóteses de inexigibilidade prevista no inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64. Isso daqui não dá para cair, porque, né? Uma lei que não está. Tanta coisa no estatuto para cair. Nessas 6 paginhas, tanto assunto que a gente já viu, né? Vai cobrar um assunto tem a ver com outro. Aplica-se o inciso 3. Ao servidor ou ao empregado público aposentado, mesmo que seja titular de cargo em comissão da administração pública federal, direto ou indireto. Vamos voltar para o 3, né? Parágrafo 1º aqui. Aqui é no caso de titular de cargo em comissão sem vínculo permanente. De novo, evitar troca de favores. Cadê? Pulei. Aqui, botei. Aqui vários incisos que se aplicam a todos os membros de todos os órgãos. Qual você já vai focar? Não é as que se aplicam, quase todos se aplicam. Aí a gente pega, por exemplo, o 3, o 5, e 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. O 3 e o 5 a gente vai grifar. Que são os que se aplicam somente à diretoria e ao conselho fiscal mesmo. Aqui o 3, no caso, é membro. Não foi muito legal, não. Ao membro. E o 5 aqui, mesmo raciocínio, certo? Mas só isso. Basicamente, lembrem de todos. Tentem pensar, não no artigo,
mas na ideia que vem por trás dele. Conflito de interesses aqui, a ideia de moralidade que está bastante espalhada. E as atas, infelizmente, a gente vai ter que decorar, né? Terceiro grau, acredito que é fácil para quem já estuda direito administrativo há um tempo, né? Mas 5 anos, 36 meses, 3 anos, essas coisas são meio que arbitrárias, então a gente não tem outra coisa para fazer senão decorar. Parágrafo 4. Aos integrantes dos órgãos estatutários é vedado intervir em operação que, direta ou indiretamente, sejam interessados sociedades de que detenham controle ou participação superior a 5%. Eu vi uma questão muito desgraçada, por sinal, que ela dava um exemplo que o cara ele tinha interesse, ele tinha propriedade de exatamente 5%. Exatamente 5% não é superior a 5%, logo ele poderia atuar. Entendeu? Mas se for 5% mais 0,0001, aí ele não pode atuar, já é impedado, né? Impedimento referido no parágrafo 4 aplica-se ainda quando se trata de empresa em que ocupem. Parágrafo 4 é esse daqui, né? O 5%. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Ou que tenha ocupado em período. Estou encerrando. 3 anos superior a 3 anos anterior à investidura na EBSER. Beleza. Esse daqui eu vou quebrar no meio. Esse tem muitas definições sobre o membro, né? A aula já está ficando grande mesmo, tem que almoçar. E aí a gente recomeça do artigo 19, beleza? Então é isso. Falou, valeu.